Olá! Nessa aula remota, discutiremos as linhas de rumo da produção acadêmica especializada sobre a antiga formação social Congo, em particular as interpretações antropológicas, sociológicas e históricas relativas ao período situado entre os séculos XIII e XVIII, isto é, no período anterior à segunda metade do século XIX, quando aquela formação social conhecida como Reino do Congo, caiu sob domínio europeu e passou a viver em condição colonial. Por historiografia do Antigo Congo, denominamos o conjunto multiforme, díspar, por vezes sinuoso, de produção acadêmica elaborada para servir de referência ao conhecimento do passado da organização política criada pelos povos de língua Muxicongo ou Kikongo, os povos Bakongo, que ocupam territórios situados na África Centro-Ocidental, em ambiente da floresta tropical, nas imediações da bacia do rio Congo. Fundada em data incerta, provavelmente no fim do século XIII ou início do século XIV, a formação englobante Congo exercia domínio direto sobre diversas unidades políticas menores, e os seus governantes, que detinham o título de Ntotila ou Manicongo, gozavam de grande prestígio no momento a partir do qual, no fim do século XV, foram estabelecidos os primeiros contatos com os europeus, no caso, com agentes da monarquia portuguesa. O centro histórico de Mbanza-Congo, uma cidade localizada na zona norte de Angola, foi considerado pela Unesco como Património Mundial da Humanidade, por preservar locais, arquitetura e tradições milenares. As ruínas de Columbimbi, a árvore Nyalanku, o Sungilo, o local sagrado considerado tribunal tradicional, a antiga residência dos reis do Congo, hoje designada como Museu dos Reis do Congo, fazem deste um local inigualável e de grande importância para a comunidade científica internacional. Todos esses elementos, essas peças, eram usadas no culto ancestral. Há uns que ainda estão a ser usados mesmo hoje. Por exemplo, esse é o chocalho que se usa quando se faz o ritual no cemitério. Da forma eu disse, é o local de ritual fúnebre. Que quando morre o rei, o povo não deve saber de que faleceu o rei, para evitar revolta e muitas coisas. Então, a corte vai anunciar de que o rei fez uma longa viagem, para ninguém suspeitar da ausência. O Lumbu Luan Ntotela, ou seja, Tribunal Tradicional, é um local destinado a albergar julgamentos tradicionais. Foi igualmente classificado como Património Imaterial da Humanidade, pela forma fundamental que atua na resolução de conflitos no seio das comunidades locais. Esta demonstração que aqui estava a ocorrer significa dizer é da forma que nós tratamos ou que resolvemos o julgamento das comunidades enquanto estiverem envolvidos em conflitualidades diversas. E aqui, no cemitério onde estão enterrados os ancestrais do povo Bakongo, estão também as ruínas de Columbimbi.
Participam desta cerimónia de pedido de bênçãos e, em homenagem aos ancestrais do antigo Reino do Congo, autoridades tradicionais de Mbanza Congo, da República Democrática do Congo e Gabão. Todos eles constituíam o antigo Reino do Congo. É a primeira igreja construída na África subsaariana por missionários católicos que faziam parte da primeira expedição portuguesa, liderada por Diogo Cão, que chegou a Angola em 1482. E é a partir daqui que eu me despeço. Neuzi Silva, em Mbanza Congo, Angola, para Euronews. Esta posição de preeminência em âmbito regional levou a que, desde o período inicial dos contatos com a Europa, o Congo despertasse grande atenção e passasse a ser objeto de variados registros históricos. Ao contrário de outras poderosas formações políticas africanas, como o Grande Zimbábue e o Monomotapa, na África Austral, ou como os estados Lunda e Luba, da área central do continente, intérpretes e pesquisadores dispõem de farto material empregado como fontes históricas escritas, sejam fontes narrativas, cronísticas, como o manuscrito 8080 da Biblioteca Nacional de Lisboa, conhecido como História do Reino do Congo, atribuído por alguns ao jesuíta Mateus Cardoso e por outros ao cônego Brás Correia, e escrito entre os anos 1622 e 1624. Ou etnográficas, como a Relazione del Realme di Congo, a relação do Reino do Congo, narrada pelo mercador cristão novo Duarte Lopes ao escritor italiano Filippo Pigafetta, em 1591. Ou a compilação de caráter etnográfico intitulada Description de l'Afrique, Descrição da África, feita pelo Flamengo Olfert Dapper, publicada em 1686. Missionárias, como as diversas descrições e relatórios de jesuítas como Baltazar Barreira, ou de capuchinhos como Giovanni Cavazzi de Montecuccolo, Bernardo de Asti, Lorenzo de Luca, entre outros. Ou então fontes escritas de caráter diplomático, onde se encontram cartas, despachos vários, regimentos e decretos, provisões e outros documentos administrativos. A variedade e extensão dessa documentação primária escrita anterior ao século XVIII permite entrever parcialmente elementos extraídos da tradição oral, cujas informações estimularam o debate acadêmico no século XX. O livro Nkutana Anvila za Makanda, organizado e publicado integralmente em Kikongo no ano 1934 por Jean Cuvelier, é um repertório de saberes e tradições das antigas linhagens conguesas. Mas o acesso aos detentores das tradições constitui outra forma de se acessar às sociedades Congo, que continua a ser praticada por pesquisadores de origem centro-africana, como Rafael Batsikama, autor do livro L'Ancien Royaume du Congo et les Bas-Congo, publicado em 1999, e seu neto, Patrício Batsikama, autor de As Origens do Reino do Congo, publicado em 2010. Haverá também que se considerar o potencial informativo de dados da cultura material, obtida por meio de pesquisa arqueológica ou estudos a partir de referenciais de análises da história da arte, conforme será apontado ao final desta aula. A abundância de informações e de evidências históricas gerou, todavia, leituras fragmentadas, a partir de prismas por vezes complementares, por vezes conflitantes, concorrentes e mesmo excludentes. De modo geral, pode-se dizer que dois fatores principais
dificultam o olhar em retrospecto para os povos centro-africanos da área etnolinguística Bakongo. A primeira liga-se ao predomínio religioso cristão, de viés católico romano, nas leituras e análises de grandes estudiosos da história antiga conguesa, por sua vinculação ou por sua formação em instituições clericais de cariz missionário, sejam jesuítas, loios, carmelitas, espiritanos ou franciscanos capuchinhos, cujas fontes relativas ao período inicial da evangelização foi detidamente estudada no Guia de Fontes organizado por Teobaldo Filesi e Isidoro de Villapadierna, chamada La Missio Antiqua dei Cappuccini nel Congo, Estúdio Preliminario e Guilda della Fonte. A Missio Antiga, a missão antiga dos capuchinhos no Congo, Estudo Preliminar e Guia das Fontes, publicado em Roma em 1978. A segunda liga-se às identidades nacionais dos estados centro-africanos formados no contexto da descolonização, uma vez que o antigo Congo veio a ser, nas décadas de 1860 e 1890, dividido entre as potências imperialistas europeias, o que deu origem às áreas coloniais do Congo-Brazzaville, sob domínio francês, do Congo-Kinshasa, ou Congo-Belga, e ao noroeste da província portuguesa de Angola, onde encontra-se situada a sede do governo conguês, a cidade de Mbanza Congo, antiga São Salvador. O colonialismo produziu diferentes histórias em que o antigo Congo é reivindicado como berço de nações historicamente diferenciadas na contemporaneidade. No livro História Revisitada do Congo e Angola, de Antônio Custódio Gonçalves, destinado, segundo seu autor, a renovar a interpretação da história centro-africana e corrigir distorções etnocêntricas, este antropólogo português toma em referência de análise os mecanismos de funcionamento que estruturaram as linhagens Congo, que atuaram como forças de bloqueio aos processos endógenos de centralização e estatização. Mas no momento a partir do qual essas estruturas de poder são transformadas, o ângulo da análise passa a ser dirigido para fenômenos da identidade nacional angolana, sem que se tenha observado antes correlações ou intercorrências de elementos provenientes da área etnolinguística Mbundo ou Kimbundo. Algo diverso se observa no livro Histoire et Civilisation Congo, História e Civilização Congo, sob a direção de Marie-Jeanne Colombu, em que a atenção é direcionada para a conexão entre a civilização Bakongo, destruída pelos europeus e pelo cristianismo, e seus herdeiros atuais da República do Congo, cujos vínculos históricos conferem sentido à complexidade na formação de grupos étnicos diferenciados como os Yombe, os Nsundi, os Manianga, Nlaza, Nsuku, Tio ou Tek, entre outros. Yari yari ma
respeito ao conhecimento acumulado sobre os povos Bakongo, os pressupostos acadêmicos e as diretrizes de estudo foram traçadas inicialmente em condições extrovertidas, isto é, a partir de referências criadas por observadores estrangeiros às culturas locais durante o período colonial. Como também aconteceu em outras partes do continente, fontes de informação etnográfica, linguística e histórica foram reunidas, analisadas e interpretadas por estudiosos europeus que modelaram o campo africanista na condição de administradores etnógrafos, agentes metropolitanos ou em atividade missionária, a quem coube o monopólio da difusão do modelo formal de ensino ocidental em várias partes da África. Considerando tais condicionamentos, é inegável o valor informativo dos trabalhos de etnografia, sociologia e história realizados desde 1921 até 1938 pelo missionário belga Joseph Van Wing, a partir de sua experiência de campo na aldeia de Kisantu, junto aos Bakongo Bampangu. Ainda que as interpretações evolucionistas e os conceitos de magia e fetichismo contenham limites evidentes e não sejam capazes de dar conta dos sentidos profundos atribuídos aos fenômenos apontados, os Etudes Bakongo, os estudos Bakongo, contêm dados de primeira mão sobre os rituais em homenagem aos antepassados e aos espíritos, a magia e as crenças associadas aos Minkisi, que ele chama de fetiches, e ao papel determinante das sociedades secretas de iniciação, em particular o Kimpazi. Outras iniciativas dizem respeito ao estudo das línguas, em que cabem destacar a continuidade do caráter referencial da obra do missionário suíço Carl Lamann, autor do Dictionnaire Kikongo Français, o dicionário Kikongo francês, que tem cerca de 6.000 vocábulos, e de uma gramática da língua Kikongo, publicada em 1912. Na província portuguesa de Angola, coube ao missionário José Lourenço a autoria de uma gramática da língua Congo, dialeto do Kissolongo, obra renomeada em 1938 com o título Gramática Kikongo. Para a criação das bases acadêmicas da história centro-africana, haverá igualmente que se considerar o trabalho exaustivo de eruditos vinculados ao universo missionário junto a acervos e arquivos da França, Bélgica, Portugal, Espanha e Itália, nos arquivos do Vaticano. A posição de autoridade em estudos antropológicos e históricos conferida a autores como os belgas Jean Cuvillier, Louis Jardin e François Bontic, e ao português Antônio Brásio, continua incontestada. Coube aos dois primeiros a recolha, compilação e tradução para a língua francesa de vasto corpus documental sobre as relações político-religiosas dos governantes cristãos do Congo nos séculos XV e XVII, no livro L'Ancien Royaume du Congo, d'après les archives romaines, o Antigo Reino do Congo, nos arquivos da Igreja Romana, publicado pela Académie des Sciences Coloniales da Bélgica em 1954. Quanto ao espiritano Antônio Brásio, deve-se ao seu labor incansável a publicação, nas décadas de 1960 e 1970, da extensa coleção intitulada Monumenta Missionária Africana. Embora não se trate de repertório específico sobre a área Congo-Angola, contém correspondências, atos administrativos e variados relatos de agentes da monarquia ou missionários sobre os povos Bakongo, Mbundo e outros que viviam em áreas gradualmente dominadas pelos portugueses. O valor e o alcance de interpretações encontradas em obras produzidas em situação colonial merecem, contudo, grande atenção. Reproduzem, em grande medida, categorias mentais e conceitos etnocêntricos, racistas, altamente condicionados pelas ideias que se pretendia incutir nos povos colonizados,
pautados por pressupostos evolucionistas e difusionistas, que aparecem projetados na narrativa da história centro-africana. O livro de Manuel Alfredo de Moraes Martins, publicado em 1958, traz já no título, Contato de Culturas no Congo Português, elementos de sua estrutura narrativa perpassada pela colonialidade. Na primeira parte, o autor recolhe de diferentes fontes históricas informações sobre a organização social e a vida cotidiana no Antigo Congo, para, na segunda parte, salientar as alterações decorrentes da presença portuguesa, que é tomada como fator de aprimoramento civilizacional, como fator de modernização. The Belgium didn't bring civilizations to Congo. Belgium came to steal. To them it's just, oh, look at our past, how glorious it was. En Afrique, nos parents ne voulaient pas qu'on voie la manière qu'ils étaient maltraités. Hein. On nous disait non, non, ne viens pas ici. Et mais moi, j'étais curieuse, j'allais me cacher. Alors j'étais, pourquoi il frappe? Pourquoi il frappe? Alors j'allais demander à mon père, papa, on t'a frappé? Oui, j'ai été punie parce que je n'avais pas assez suffisamment d'argent pour payer mes impôts. We all know that those statues have a symbolic power. For some people, they don't want people to demonstrate and to say stop with these statues, not because they want to keep those statues there, they want to keep us in our statues of inferiority. Quand les choses sont transmises de manière orale, en tout cas claire, ça permet aux générations futures de gérer tout ça et de pas devenir victime de situations qui restent dans l'inconscient collectif. Como ocorreu em outras áreas do continente africano, data dos anos 1960 o surgimento de estudos acadêmicos especializados com maior número de profissionais vinculados a centros de pesquisa e universidades. Para o caso da área centro-africana, concorreram trabalhos de estudiosos europeus, africanos e americanos envolvidos gradualmente em ensino e pesquisa. Na Bélgica, núcleos de prestígio foram criados em torno do Musée Royal de l'Afrique Centrale de Tervuren, o Museu Real da África Central de Tervuren, e do Centre Équatorial, o Centre Équatoria, responsável pela publicação dos Annales Équatoriales, importante veículo de difusão de trabalhos sobre o Gabão e os Congos. Na França, os estudos centro-africanos desenvolvidos na École Pratique des Altitudes e na École des Altitudes em Sciences Sociales contaram inicialmente com o aporte do sociólogo Georges Ballandier, autor de La vie quotidienne au Royaume du Congo, A Vida Cotidiana no Reino do Congo, publicado em 1968. Este e o livro L'Ancien Royaume du Congo, O Antigo Reino do Congo, de Handless, concluído em 1968, deram atenção aos elementos estruturais da sociedade Bakongo, com leituras de fontes históricas narrativas à luz de dados recolhidos em pesquisa de campo.
Tais estudos revelaram a complexidade e diversidade de um mundo regido por tradições ancestrais, dotadas de notável capacidade de continuidade e resistência. Suas análises privilegiaram o aspecto relacional entre modelos africanos autóctones e modelos ocidentais exógenos, ficando subentendida a gradual desarticulação das estruturas sociais em decorrência das mudanças introduzidas pelo tráfico transatlântico de escravos e da crescente pressão dos interesses mercantis e políticos europeus. Outra perspectiva encontra-se nos estudos desenvolvidos a partir da Itália por Teobaldo Filesi, que no período de 1960 a 1987 atuou como docente de História Afroasiática nas universidades de Perúsia, Nápoles e na Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma. Pesquisador da primeira missão capuchinha no Congo e da inserção do Congo nas relações diplomáticas com o Vaticano, seu livro Le relazioni tra il Regno del Congo e la Sede Apostolica nel XVI secolo, a relação entre o Reino do Congo e a Santa Sé no século XVI, publicado em 1968, fundamenta-se em análise minuciosa da documentação dos arquivos do Vaticano, em que chama atenção para a dimensão mediterrânica das relações internacionais que envolviam a área centro-africana e as iniciativas de destacadas lideranças locais na passagem do século XVI para o XVII. Cumpre também destacar a contribuição de pesquisadores e teóricos centro-africanos, cujo esforço se concentrou na valorização das tradições orais e no papel diferencial das cosmologias da área Congo. Algumas reflexões sobre a unidade cultural do antigo Congo foram formuladas por Teofilo Obenga, enquanto Rafael e Patrício Batsikama propuseram interpretações sobre os fundamentos da identidade local, tendo em referência depoimentos orais recolhidos junto aos detentores das tradições e a análise das memórias das altas linhagens conguesas do noroeste de Angola. Uma perspectiva diferencial foi inaugurada pela obra Nkongo Ye Nza Yakun Zigundila, Le Mukongo e Le Monde que l'entoure, o Mukongo e o mundo que o cercava. Obra publicada originalmente em 1968 por Bunsek Fukiao, onde se encontra uma interpretação aprofundada dos sistemas de valores e da visão de mundo banto a partir da reconstituição do cosmograma Bakongo. Esta obra viria a exercer notável influência, reconhecida ou não, em antropólogos africanistas dedicados ao estudo da sociedade do Baixo Congo e outros estudiosos, em particular sobre os estudos de cultura visual desenvolvidos nos Estados Unidos por Robert Ferris Thompson e sobre os estudos dos antropólogos John Johnson e Wyatt McGaffey. Este último, autor dos livros Custom and Government in the Lower Congo, Costumes e Governo no Baixo Congo, de 1970, e Central Africa, The Bakongo of Lower Zaire, África Central, os Bakongo do Baixo Zaire. Parte significativa da obra seminal daquele pensador africano veio a ser traduzida em língua portuguesa por Tigana Santana, em sua tese de doutorado em filosofia, intitulada A Cosmologia Africana dos Bantu Congo, por Bunsek Fukiao, tradução negra, reflexões e diálogos a partir do Brasil, defendida em 2019 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
grande interesse de africanistas norte-americanos pelas sociedades centro-africanas deve algo ao legado do trabalho pioneiro do historiador belga radicado nos Estados Unidos, Jean Vansinan. Seu tema de pesquisa da tese de doutorado defendida em 1957 disse respeito às tradições orais dos povos Cuba ou Bushongo, da atual República Democrática do Congo. Nas décadas de 1960 e 1970, seus interesses passaram a dizer respeito também aos povos Tio ou Teque, situados na periferia do antigo Congo, e outros povos da região situada entre a floresta e as savanas, cuja síntese resultou no livro The Kingdoms of the Savannah, publicado em 1965 pela Universidade de Wisconsin, em Madison, Estados Unidos, com uma versão em francês, publicada naquele mesmo ano em Leopoldville, atual Kinshasa. Defensor da validade das tradições orais e dos dados etnográficos na análise da história africana, Vansinan aplicou tais recursos e métodos ao estudo dos períodos mais recuados da expansão banto e da constituição das comunidades de aldeia e microestados dos povos situados ao sul dos Camarões, no Gabão, Guiné Equatorial, Congos, República Centro-Africana, Cabinda e Angola, num lapso de tempo de 5.000 anos de história, no livro Paths in the Rainforest, Toward a History of Political Tradition in Equatorial Africa. Caminhos na Floresta Tropical, rumo a uma história da tradição política na África Equatorial, publicada em 1990. Veja a seguir o trecho de uma entrevista realizada no ano de 2016, pouco antes de sua morte, em que Vansinan avalia o impacto do livro Kingdoms of the Savannah nos Estados Unidos e na própria África, em que o mesmo foi publicado em francês com o título Les Anciens Royaumes de la Savane, Os Antigos Reinos da Savana, na cidade de Leopoldville, atual Kinshasa, no ano de 1965. Meanwhile, in Kinshasa, they wanted a translation of this. In French? In French. And they got a translation published in Kinshasa before the original was published here. I see. It's not nearly as nice, but you know. Yeah, but it's important for historians. You see, if you read the preface, you can see that they have big misgivings. When I talk of this book as something like a Swiss cheese with more holes. I know, because I was reading I was reading the preface, and you really said, I wasn't sure I should do it actually, because there's so many holes and gaps. I came to wonder if I should have kept that promise at all. And any synthesis is out of the question. Right. And you also say that data kept coming in from the field. Yes. So you were in touch, you were in contact with... Well, I was still in fairly close contact with people in Rwanda about the Rwandan material. And I was in contact with Kinshasa, especially the University of Lovanium, and of course with Brussels. Right. In other words, I could get more information. Right. But that was actually what I could manage, Well, what do you think now? Do you think it actually it's No, what I see now is that it's a book that's completely out, it has done its job. Yeah, And its job was to stimulate research. Did you... this is the only one you did on the Kingdoms of the Savannah. I might be wrong, but I thought I remembered a shorter one that you did, or maybe it's the one in French. It's a translation in French. In French, which is shorter. It's not as long, is it? You see, it's printed differently. It's printed on cheap paper. Okay. It is printed very closely. The maps or the drawings are much smaller and so on and so forth. But then, of course, it was priced, I think, at about 1/10. This book was priced. And it's the one book that spread throughout much of at least Lower Congo. It had such success in Lower Congo that
they founded a church called the Church of the Kingdoms of the Savannah, which lasted for a few years. Really? And it also was smuggled into Angola. It was forbidden reading in Angola because of the Congo chapters in there. Uh-huh. And the comments on the Portuguese in Angola. So it enjoyed quite a bit success. Right. And it was your first book in English, your first book that you wrote in Madison. It was the first book I wrote in Madison, and I think it was the first book in English, yes. Yeah. I think so, right? But no, Yes, I'm not sure. yes. Junto com Vancina, outros destacados trabalhos produzidos por pesquisadores e pesquisadoras anglófonos e anglófonas conferiram aos centro-africanos agência e protagonismo. Em 1974, Joseph Miller apresentou notável análise das estruturas altamente centralizadas dos microestados em Bangalas, da área linguística Mbundu, em seu livro Kings and Kinsmen, Early Mbundu States in Angola, traduzido em português como Poder Político e Parentesco, os antigos estados Mbundu de Angola, em 1995. Anos mais tarde, na mesma década de 1970, duas obras assentadas em perspectivas metodológicas diferentes ofereceram alternativas de leitura distintas e, por vezes, opostas sobre o antigo Congo. A tese de Anne Hilton, defendida em 1979 e contida no livro The Kingdom of Congo, de 1985, fortemente influenciada pelos dados antropológicos e pela cosmologia Bakongo, definidas por Wyatt McAfee e Bunkese Fukiao, defendia a continuidade das estruturas socio-religiosas anteriores aos contatos com o cristianismo, através de apropriações, ajustes e adaptações locais. As elites conguesas teriam assimilado do cristianismo elementos cujo sentido profundo traduziam modos anteriores de funcionamento de sua sociedade e, ao incorporá-los, acumulavam poder e prestígio. Já a tese de John Thornton, concluída em 1979 e publicada em livro com o título The Kingdom of Congo, Civil War and Transition, aposta na leitura direta da documentação escrita em detrimento das traduções orais. Concentra-se na análise dos fenômenos políticos e advoga a ideia de profundas transformações sociais decorrentes da adoção do cristianismo pelas elites conguesas, que teria produzido formas originais de crenças, práticas e organização sociopolítica e religiosa. A esta obra juntam-se outras, como The Congolese Santo Antônio, Dona Beatriz Quimpa Vita and the Antonian Movement, a Santo Antônio Congolesa, Dona Beatriz Quimpa Vita e o Movimento Antoniano, publicado pela Universidade de Cambridge em 1998. Inúmeros artigos também, capítulos de livros e textos em anais de eventos especializados, garantem a Thornton a posição de maior autoridade acadêmica sobre assuntos relacionados ao antigo Congo. Veja agora o trecho de uma entrevista concedida em 2021 por John Thornton ao jornalista brasileiro Fábio Ferreira, da revista Tema Livre, em que ele nos fala sobre a história do Reino do Congo. Como funcionava essa estrutura político-administrativa do Reino do Congo, a gente pensar nessa economia, a gente também pensar na própria estrutura militar, enfim, em linhas gerais, como funcionava esse Reino do Congo? Uma coisa interessante é que as fontes que nós podemos utilizar para reconstruir a história nos primeiros anos, não é escrito por os portugueses, mas só por os congoleses, ou quase só por os congoleses. Porque quando os portugueses começam a escrever, os congoleses começam a escrever em português, eles escrevem cartas, por exemplo, o rei Dom Afonso é muito famoso por as suas cartas para Portugal,
e mesmo o rei Diogo I, o segundo rei, eles fizeram algumas cartas e o que nós podemos conhecer sobre a estrutura é de referências dentro desta correspondência. Um documento muito importante é mesmo a investigação de Vasa sobre uma conspiração contra ela, que é escrita por ofícios do rei Diogo I em 1550. Porque esta conspiração envolve muita gente que tem cargos desta e outras províncias, e as negociações sobre questões de realidade e lealidade é importante por esta. Então, eventualmente, nós temos uma descrição explícita, mas estas são escritas só em 1585, mais ou menos. Um do Duarte Lopes, que é um embaixador congolês a Roma, e outro os missionários carmelitanos. E este tem uma descrição muito detalhada sobre a administração do Reino do Congo, e é muito centralizada, mais centralizada que quase todos os países da Europa. Quase todos os cargos governadores são nas mãos do rei. E o rei dá estes a sua família, de grande família. Em português, quando ela escreve em português, elas utilizam o termo a geração. E estas gerações são famílias muito grandes, com sobrinhos, mesmo escravos. E o rei dá o ofício de governador da província, alguns de seus filhos, talvez netos, então. E estes governadores dar os cargos de ofícios menores dentro da província de seus criados. E só os líderes de aldeias, os fidalgos Mubata em Kikongo significa aldeia, são independentes deste sistema. Então, todos os tributos em que a gente pagar é pagado de governadores, subgovernadores, governadores até o rei. Então, e este é geralmente por os governadores, esta renda, é a palavra que ela utiliza nos documentos que ela escreve em português. A renda é totalmente de tributos que ele tem e não tem outra fonte de dinheiro. Só este. Tem alguns escravos, mas estes escravos não são agriculturas ou qualquer coisa, mas são criados no casa, mais ou menos. Então, este sistema muito centralizado é um dos problemas para os reis do Congo, porque cada pessoa precisa ser amigo ou criado do rei. Enquanto os reis faleceram, tem grandes guerras civis dentre os outros por capturar a sede do rei, porque o rei ganha tudo. Perde tudo. Então, este é o sistema até mais ou menos as guerras civis da segunda metade do século XVII. Nas últimas décadas, 3 direções de investigação principais têm sido desenvolvidos em relação a esta formação social. A primeira dessas direções de investigação concentra esforços no estudo do papel das linhagens, das candas e das autoridades locais a partir do binômio centralização-extroversão, em oposição ao binômio dinâmicas locais-autoctonia. É o que se pode depreender da análise proposta na tese de doutorado de Antônio Custódio Gonçalves, publicado em forma de livro no ano de 1985, com o título Congo, les lignages contre l'État, Dynamique politique Congo do 6e ao 18e siècle. A linhagem contra o Estado, dinâmica política Congo dos séculos XVI ao XVIII.
cujos marcos interpretativos aparecem sintetizados na obra de divulgação História Revisitada do Congo e Angola, de 2005. Aqui, os processos históricos, continuidades e transformações são observados nas dinâmicas sociais e políticas internas, em perspectiva endógena. Um dos temas de fundo diz respeito à tensão constante entre as linhas materna e paterna nos grupos de descendência matrilinear que prevaleciam nas sociedades tradicionais do Congo. A gradual contradição entre processos de centralização e modernização dos chefes de Estado Congo e forças de continuidade das autoridades locais teria levado à ruptura das bases de legitimidade que garantiam estabilidade e sustentação social, corroendo aos poucos a autoridade da linhagem criada por Afonso I Mvemba Nzinga, no princípio do século XVI. A segunda tendência de pesquisa valoriza as relações das sociedades centro-africanas com a América, a partir das conexões estabelecidas pelo comércio de escravizados. A experiência atlântica dos povos congos tem sido estabelecida por historiadores e historiadoras como John Thornton, Linda Haywood, James Sweet e, no Brasil, por Marina de Mello e Souza, Silvia Runold Lara e Robert Lanes. E também por especialistas em histórias da arte, entre os quais Robert Ferris Thompson, cuja análise incide na continuidade formal observada em objetos e utensílios de natureza mortuária, cerimonial e de uso cotidiano produzida na África, no Haiti e no sul dos Estados Unidos, no contexto do Atlântico Negro. Neste ponto, as opções de análise da pesquisadora norte-americana Cecile Fromont, desenvolvidas no livro The Art of Conversion, Christian Visual Culture in the Kingdom of Congo, A Arte da Conversão, Cultura Visual Cristã no Reino do Congo, publicado em 2014 pela University of North Carolina Press, concentram-se no que ela denomina de cristianismo Congo e procuram dar conta de sua dimensão atlântica, abrangendo os dois lados do oceano. Na África, pelas inovações inerentes aos interesses das elites conguesas, alargadas pelo tráfico de escravizados, e na América, pela capacidade de reconfiguração das estruturas culturais das sociedades Congo em contexto diaspórico, por meio de práticas religiosas e crenças ancestrais que mantiveram em seu bojo elementos da cosmologia Congo articuladas ao cristianismo. Através da análise fina de artefatos, objetos e imagens, visuais e escritas, a pesquisadora procura ir além de determinar as continuidades ou as transformações e busca definir o que denomina por espaços de correlação, isto é, processos de criação cultural, narrativas, artísticas, rituais ou performáticas, em que os criadores apropriam-se e juntam ideias e formas provenientes de domínios e ambientes radicalmente diferentes, confrontando-os uns aos outros e transformando-os em um novo sistema de pensamento e de expressão. Citando-a: nesta atopia, o domínio criativo aberto pelo espaço de correlação, os pensamentos locais e estrangeiros evoluem, formando uma visão de mundo original em que antigos conceitos são transformados por novas noções e os atributos do outro podem transfigurar as definições e as representações de si. Outra iniciativa de grande envergadura vincula-se à The Congo King Project, desenvolvido entre os anos 2012 e 2016. Trata-se de uma iniciativa interdisciplinar integrada por linguistas, historiadores, cientistas sociais e arqueólogos sob a coordenação dos pesquisadores belgas Cohen Boston e Inge Brinkman, da Universidade de Ghent, com apoio da Universidade de Bruxelas e do Museu Real para a África Central de Tervuren. Por meio da análise de elementos da cultura material, o projeto tornou possível a reavaliação de diversos aspectos
relativos aos processos de centralização e de dispersão das instituições sociais do Antigo Congo, o estudo de processos de urbanização e interação com o ambiente natural circunvizinho, as continuidades e rupturas de objetos e artefatos em cerâmica e em metal, a pesquisa interdisciplinar visando a reconstrução da história local e regional, com foco principal em análise de evidências linguísticas e evidências arqueológicas. Os resultados parciais obtidos foram publicados em artigos e estudos e se encontram expressos no livro The Congo Kingdom, The Origins, Dynamics and Cosmopolitan Culture of an African Polity. O Reino do Congo, Origens Dinâmicas e Cultura Cosmopolita de uma Comunidade Política Africana, publicada pela Universidade de Cambridge em 2018. Eis, em grandes linhas, uma síntese descritiva de tendências, questões e obras produzidas acerca da África Central anterior ao século XIX, tendo em foco a história do Antigo Congo. O volume de obras, a diversidade teórico-conceitual e metodológica das pesquisas, bem como as diferentes opções e pressupostos analíticos, dificultam a formulação de conclusões definitivas e fechadas. A experiência centro-africana das populações Bakongo, todavia, continua a servir de inspiração para diversas outras sociedades na África e na diáspora atlântica. Ela ilustra muito bem a complexidade e as múltiplas possibilidades de pensar a África para além das explicações monocausais, para além das generalizações. Além de continuar a ser uma importante identidade ancestral, a cultura Congo guarda em si diversas dimensões históricas a serem desvendadas ou aprofundadas pela pesquisa acadêmica comprometida em fazer avançar os estudos históricos africanos.